Olá, eu sou o Maurício Spiadorello e este é o For Sales Grandes Carreiras. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do For Sales Grandes Carreiras, programa de entrevistas com executivos de vendas e marketing que são referência nos seus segmentos de atuação. O objetivo do For Sales Grandes Carreiras é, através da experiência dos nossos convidados e das dicas dos nossos convidados, ajudar você a melhorar a sua carreira. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o segmento de tecnologia. E para me acompanhar com as perguntas e com os comentários, eu teria a companhia do Lucas Lima, que é o CEO do AAA, plataforma de inovação e conteúdo. Lucas, é um prazer te receber aqui, nosso mais novo parceiro na condução do programa. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Maurício, o prazer é meu. Muito bom estar nessa conversa aqui com vocês hoje, poder fazer parte disso. Para quem não conhece a AAA, a nossa missão é basicamente entender toda essa transformação, toda essa complexidade do que está acontecendo no mundo hoje e traduzir para como elas impactam os negócios e levar para os gestores, levar para os tomadores de decisão para que eles consigam pautar o planejamento, pautar as decisões que eles tomam no dia a dia, alinhados com o que realmente está acontecendo no entorno e assim torná-los mais competitivos, em crescimento e inclusive até mais fazendo parte da realidade vigente, né? Mais do que daquela que a gente imagina que deva ser. E vamos lá, estou bem animado para a conversa de hoje. Não vou dar os spoilers ainda, então vou deixar a gente seguir na conversa. Perfeito, Lucas. Antes da gente dar continuidade, eu gostaria de convidar a todos para que acompanhem a For Sales no YouTube. Basta clicar no ícone vermelho e inscreva-se. Não deixem de ativar a sinetinha para serem sempre notificados quando divulgarmos vídeos novos, né? Para aqueles que gostam de conteúdo em formato de áudio, eu convido também a acompanhar a For Sales nas plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, porque lá você terá os mesmos conteúdos que o YouTube, porém em formato de áudio. Feito o convite, a nossa conversa de hoje ela estará estruturada em 4 partes diferentes. Na primeira parte, vamos falar sobre a carreira do nosso convidado. Na segunda parte, vamos falar sobre o principal case da carreira do nosso convidado. Na terceira parte, vamos falar sobre o futuro do segmento de tecnologia. E na quarta e última parte, o nosso convidado dará dicas de carreira para quem está nos acompanhando. Então, se você quer construir uma carreira de sucesso, seja no segmento de tecnologia ou seja em qualquer outro segmento, não deixe de acompanhar esse bate-papo até o final, porque o nosso convidado de hoje é o Rodrigo Paiva, um executivo com mais de 20 anos de experiência no segmento de tecnologia, passagens por IBM, por Microsoft, onde hoje ele é o VP de Marketing e Operações no Brasil. Rodrigo, muito obrigado pela tua disponibilidade de tempo. É um prazer te receber aqui para esse bate-papo. Olá, obrigado Maurício, obrigado Lucas por me receberem. É uma honra estar com vocês hoje. Tá? Falar de mim não é muito meu hábito, mas agradeço o desafio. Vamos lá, obrigado. Legal, Rodrigo. Tenho certeza que quem acompanhar até o final vai conhecer uma trajetória muito interessante aí, vai poder levar muitos insights para a construção da carreira. Então, para a gente começar, Rodrigo, conta um pouquinho para a gente, para quem ainda não te conhece, né, um pouquinho sobre a sua trajetória, desde onde você começou até os dias de hoje, as empresas que você passou, os desafios que você assumiu, para a gente fazer um pano de fundo aqui para o nosso bate-papo. Tá bom? Então, acho que começando, antes da primeira carreira mesmo, profissional, vale a pena um pouco citar, eu joguei basquete a minha infância inteira, né? E em algum momento, claro, era sempre um sonho jogar no exterior ou, né, ter a oportunidade de viver um outro mundo. E isso começou a guiar também quando eu terminei, né, participando de seleção e até mesmo viajando para o exterior, falando, pô, que legal, estão pagando para eu viajar, para eu fazer o que eu gosto e conhecer novos lugares. Então, para mim, mudar para pensar numa carreira dentro de uma multinacional era uma forma que eu estava vendo de eventualmente trabalhar no exterior, ter uma oportunidade de viver fora. E aí comecei a buscar, né? Parei de jogar basquete, comecei a buscar essas oportunidades, comecei a trabalhar numa empresa
japonesa chamada Noritsu. Como vocês podem ver, não dá para ver meu tamanho, mas eu sou filho de uma japonesa com um pernambucano, eu tenho 1,94 m de altura. E nessa primeira multinacional, eu falei, bom, legal, mas eu quero Estados Unidos, né? Acho que a gente sempre tem aquele sonho, NBA, a Disney, toda aquela a vida. Eu falei, bom, apareceu uma oportunidade de estágio na IBM. Cara, agarrei com toda, né, vontade, energia, desde a entrevista até quando eu entrei. E aí lá na IBM, comecei um estágio analisando supply, demand, e falamos, como é que eu acho uma forma de ficar aqui e ficar aqui mais tempo? E eu tinha um desafio muito grande, né? Por um lado, o basquete te ensina um monte de coisa na vida, competição, a própria trabalho em equipe, mas por outro lado, muito treino e pouca preparação, por exemplo, no inglês. Eu não tinha inglês bom. E aí consegui ficar na IBM numa função de televendas, que para mim também foi uma super oportunidade, aprendi muito, porque sempre fui um cara um pouco mais introvertido, e quando você vai para vendas, cold call, é ligar para o cliente, é criar um relacionamento por telefone ainda é muito mais difícil, e aí, ao mesmo tempo, preparando inglês, né? Me capacitando, fazendo aula, lendo muito livro, e acho que isso de alguma forma também me ajudou muito na carreira, porque não lia só os livros né, de histórias, livros de business também. Então isso começou a me ajudar, e aí eu consegui uma função de ir para canais, que também é uma super experiência, né? Criar relacionamentos de longo prazo com revendas, com canais de serviços, mas poxa, para ir para os Estados Unidos, para ir ter experiência fora, muitas vezes eu penso, mas nessa função de vendas talvez eu tenha que subir muito para depois ir para uma experiência fora, e comecei a buscar como que eu voltaria para, né, como que eu iria para uma função que me desse mais oportunidade de morar fora. E aí, um super líder e um cara que eu gosto muito me chamou para assumir a função de inteligência de mercado, né, fazer análise competitiva, entender melhor das tendências de mercado, uma parte muito analítica também, mas que me dava a chance de, claro, explorar e melhorar ainda mais o meu inglês, mas começar a ter oportunidades fora, e foi o que aconteceu. Eu tive a oportunidade de passar um tempo em Nova York, né, no headquarters da IBM, uma super experiência também, vivendo com gente do resto do mundo também, né, indianos, americanos, chineses, e em projetos de uma proporção muito maior. Falei, nossa, fantástico. Mas aí eu voltei, né? Tive a oportunidade de voltar para assumir a gerência de marketing e produto, que também foi uma super experiência, porque eu comecei a juntar um pouco o que eu tinha de experiência de vendas, canais, análise de mercado com a gerência de produto, e para mim estava muito feliz, né? Casando, gerenciando a minha vida pessoal ao mesmo tempo, né? Porque a vida pessoal não para acontecendo. E aí, um dos diretores que estavam na IBM foi trabalhar na Microsoft. Ele falou, Rodrigo, acho que tem uma posição legal para você aqui. E eu acredito muito que muitas vezes a gente segue líderes, né? E esse cara me indicou, e ele me indicou para duas pessoas fantásticas. A pessoa que me contratou e o diretor dele, que na verdade é a função que eu estou hoje. E acho que foi foi difícil deixar a IBM, que é uma empresa que eu adorava, gostava muito, respeito até hoje. Só que falaram, Rodrigo, você vai ser o gerente de produto do Windows, né? E pensando em 2005, era um produto ainda continua sendo um produto de alto market share, mas com grandes desafios de crescimento, de evolução, lançamentos de novas versões. Eu falei, putz, é para lá que eu vou, né? E foi uma grata surpresa, né? Foi bem no final da era Bill Gates, foi o último ano dele, depois Steve Ballmer. Para mim foi uma mudança completa, né? São empresas com estilos diferentes, né?
metodologias, processos. Então, foi um grande aprendizado. E depois dessa função, eu virei o Business Manager do presidente da Microsoft Brasil, bem naquela época da crise de 2008, 2009. Foi um super aprendizado, porque afetou todas as indústrias e todas as empresas do mundo, no Brasil também, né? A gente não ficou de fora. Foi um super aprendizado, mas aí me chamaram de volta e aí falaram, Rodrigo, agora queremos que você assuma a posição de gerência de produto para a América Latina. E o nosso escritório regional fica na Flórida, fica em Fort Lauderdale. E eu falei, legal, vamos nessa, né? Se uma das ideias era morar fora, mas aí eu já estava um pouco mais estruturado, casado, tudo. Mudei para lá. Foi uma super experiência também. Minha primeira filha nasceu lá. E quando a gente estava bem, o mesmo presidente que eu era business manager me ligou junto com um diretor de vendas que eu respeito demais também. Eles falaram, Rodrigo, você não quer voltar, não? E aí eu lembro de ter essa conversa com a minha esposa, falando, poxa, vamos voltar, né? A gente estava bem lá e curtindo, mas acho que tem um desafio muito legal no Brasil. Tem uma parte que a gente fala que quando a gente sai, a gente vê que tem muita coisa bacana no Brasil para crescer, né? O nosso patriotismo aumenta, como que a gente pode impactar melhor o Brasil. E eu falei, bom, vamos voltar. Aí coloca tudo de novo nos containers, voltamos. E nesses últimos 8 anos eu fiquei em funções de vendas, né? Sendo que nesses 3 últimos, nos 3 últimos que eu fiquei em vendas, foi liderando o segmento de pequenas e médias empresas, né? Então, vai desde... A gente tem um segmento de empresas, né, que a gente chama de enterprise, que são os grandes bancos, grandes varejistas e tudo, e tem as pequenas e médias empresas que vai no range desde um advogado, desde uma pequena empresa, de um microempreendedor, até empresas bem conhecidas, com ação de estar na bolsa, governos estaduais e tudo. Então foi uma super experiência também. E agora, há quase um ano, eu assumi a vice-presidência de marketing e operações, que basicamente tem a gestão dos times de produto, né, todas as nossas soluções de nuvem, as operações de vendas e também a área de marketing e comunicações, e tem sido uma grata surpresa, que eu achava que era legal e é muito mais legal do que eu pensava. Estou gostando demais também. Acho que basicamente esse é um pouco da minha trajetória. Perfeito, Rodrigo, perfeito. Pegando um gancho nessa sua resposta, a gente vê que você obteve várias promoções, assumiu vários desafios diferentes em lugares do mundo diferentes, né? Nesse contexto, o que você acha que você tem como profissional, talvez uma atitude no trabalho, algum conhecimento que você tenha? Qual que você acha que é a sua principal fortaleza que te ajudou a receber tantos convites para desafios diferentes? Olha, acho que é uma combinação entre as funções que eu assumi não eram funções fáceis, sob o ponto de vista de desafios. Então tem um risco atrelado a isso, né? E acho que também eu estava sempre me preparando para o próximo passo, porque acho que eu assumo que nada que te traz numa função, né, te deixa preparado para outra. Então, o que te traz numa função não vai te levar para a próxima. Então, é compor as duas coisas, né? Então, o exemplo que eu falei, quando eu estava em televendas e canais, não necessariamente eu utilizava o inglês no dia a dia, mas eu estava me preparando. Por quê? Porque eu sabia que a próxima era para isso. E aí vai, né? Assim, para ser um bom gerente de produto, acho que o conhecimento analítico também é super importante. Então, como a gente faz o balanço para se preparar e se capacitar para as próximas funções que você nem sabe eventualmente qual vai ser, enquanto você está desempenhando aqui, eu estava, né, na função anterior. Eu acho que isso vale um pouco para tudo. E claro que fica mais fácil você né, fechar os pontos depois que você cruza o caminho, né? Mas quando você está no meio, você não sabe ainda qual que é a próxima posição.
Acho que é um pouco desse balanço entre preparação para as próximas e desempenhar Rodrigo, bem o papel que me foi solicitado, né? até me bateu uma curiosidade aqui o quanto era clara a sua visão de futuro enquanto você estava estudando essas novas temáticas? Ou você se abria de uma forma mais generalista, imaginando o que poderia vir, assim? Sabe, eu tive um gerente por muito tempo e acho que ele me ensinou uma coisa que eu guardo até hoje. A gente não trabalha mais para uma função só, para buscar uma função. A gente trabalha mais para ter mais opções na vida. Então, acho que isso, para mim, monta um pouco a forma que eu cuido da minha carreira. Eu não sei qual que vai ser a minha próxima função, né? E eu também não fico fazendo muitos planos, porque né, dentro de uma empresa multinacional, tem várias opções, né? Posso mudar para uma mudança lateral, posso fazer uma diagonal, tem diversas opções. Então, o melhor é trabalhar para ter mais opções na vida. Muito legal. Perfeito, Rodrigo. E para a gente fechar esse primeiro bloco aqui de perguntas a respeito da sua carreira, qual que você acha que foi a principal decisão que você tomou na sua carreira que te ajudou a chegar tão longe? Tem alguma decisão que foi a principal, assim, um turning point na carreira que te ajudou a chegar aonde você está hoje? Teve, né? Como eu te falei, acho que morar fora, morar em outro país, experimentar outro país, era um sonho que eu tinha, mas eu lembro muito bem quando a gente voltou dos Estados Unidos, depois de 2, 3 anos aqui, tinha tido bom sucesso no que eu estava fazendo, e começaram a aparecer opções para eu sair de novo do país. A gente já estava com uma filha, e eu lembro de ter tido essa conversa com a minha esposa e foi bem claro, né? Eu estava com a posição para explorar melhor em Singapura. E, puxa, eu tinha acabado de voltar de lá, né? Vi o crescimento dos países asiáticos como estavam sendo. Eu falei, uau, deve ser uma super oportunidade, vamos lá. E eu lembro de ter conversado e falado assim, acho que eu quero uma outra filha. E eu não sei se ter uma outra filha no outro lado do mundo, longe dos nossos pais, longe da nossa família e tal, não sei se é uma coisa que eu quero. E acho que para mim a melhor decisão da minha carreira foi ter optado por ficar no Brasil, né? Porque não dá para não compartilhar o mesmo sonho junto com a minha esposa e a gente ser, né, felizes juntos. A família tem um papel importante na minha felicidade e eu não me arrependo nem um pouco dessa decisão. Legal, Rodrigo, excelente. Bom, vamos avançando agora então para o segundo bloco de perguntas, onde vamos falar do principal case aí da sua carreira, Rodrigo. Claro que você deve ter construído diversos cases, diferentes cases aí nas passagens pela IBM, pela Microsoft, mas qual você considera ser o principal momento de entrega de resultado do Rodrigo na carreira? E aí comenta um pouquinho para a gente em qual empresa você estava, qual foi o desafio que você enfrentou e, obviamente, que resultados que você conseguiu obter. Olha, acho que a gente pode, assim, eu acho que eu posso pensar em diversos, mas talvez acho que à medida que a gente vai crescendo na carreira, talvez acho que o impacto é maior. Então eu vou usar a minha última função, liderando o segmento de pequenas e médias empresas, né? Acho que a primeira coisa que eu fico muito feliz, mais do que os resultados, né, foi um crescimento acima da média. Mas a Microsoft ela é uma empresa que se você olhar pelo impacto dela, ela é uma empresa pequena pelo número de funcionários, né? Então a gente tem que trabalhar e essa é uma das missões da empresa, a gente trabalhar com nossa estrutura de canais. Então a gente tem hoje centenas de milhares de pessoas aqui no Brasil que de alguma forma atuam com as nossas soluções, com os nossos produtos. E eu sei do impacto, né? É muito mais do que pensar em mim, no meu time. Eu sei do impacto que empresas contratarem mais pessoas, né? Crescerem, porque estão atendendo melhor os nossos clientes. Então, acho que eu considero esses últimos 3 anos, com o crescimento que a gente trouxe, com o time focado no sucesso dos nossos clientes e nossos parceiros, eu acho que considero uma das
do meu sucesso como gestor, mas mais importante, o sucesso de muitos clientes, o sucesso de muitos parceiros de negócio que a gente tem. E foi bem no momento que a gente estava vivendo uma grande transformação, né? Foi logo depois né, o Satya assumindo, que é o nosso novo CEO, e uma movimentação grande onde a gente vendia licenças, né? E era o grande gerador de resultados para a empresa, eram as licenças que a gente vendia, e a gente precisa fazer uma transição para soluções de nuvem, onde o cliente deixa de adquirir a licença e ele começa a assinar e pagar pelo que ele usa, né? Só que você imagina que dentro do P&L que eu cuidava, você deixar de trazer uma licença que custe 1.000, por exemplo, e começar a trazer mensalmente 50, né, tem uma grande diferença. E aí existia sempre aquele desafio de todos. Como que a gente vai gerenciar isso, né? Porque se a gente faz a transição muito rápido, é como você ficar um pé em cada canoa, assim, né? As canoas vão se afastando, mas você tenta no máximo gerenciar. E eu lembro que quando eu assumi, eu chamei os principais parceiros de negócio nossos, eles dando um monte de feedbacks para a gente, né? Canais, parceiros de solução. E a gente tomou a decisão do seguinte: a gente não vai ficar com o pé em cada canoa. A gente vai para a nuvem, a gente vai para as nossas soluções, que é o nosso futuro, e a gente não vai ficar tentando fazer as duas coisas, né? Então, acaba com o incentivo, acaba com todos os tipos de forma de tentar manter aquele passado e vamos pular com os dois pés nessa canoa que é o futuro. E aí dói, né? Dói porque no começo todo mundo fica com aquela tensão. Cadê aquele resultado que a gente tinha antes, né? Só que aí, né, os early adopters, né, os que primeiro adotam, começam a puxar os outros. Eles veem que todos veem que é o caminho certo, né? É o caminho da direção da empresa, e que isso, ao longo do tempo, você não só traz um resultado melhor, mas você cria vínculos melhores com seus clientes, você cria vínculos melhores com todo o ecossistema. Então, acho que quando a gente monta esses modelos, acho que, além de tudo isso, eu vejo que o time, né, que estava comprometido com fazer isso acontecer, meus líderes me apoiando também, acho que isso ajudou ao Brasil ser a subsidiária de maior crescimento no mundo, né, das subsidiárias do nosso porte maior. Então, eu sou muito grato pelo time, pelos parceiros que a gente teve, e com certeza acho que não é um trabalho do Rodrigo, acho que é um trabalho de ouvir muita gente e de ter muita gente boa para fazer o negócio acontecer. Perfeito, Rodrigo, excelente. Então, em resumo aqui, a Microsoft Brasil foi a subsidiária da Microsoft que teve o melhor resultado nessa transição que foi feita ao longo dos últimos anos de pay-per-use, né? É isso? É isso, no meu segmento, né, aquele segmento de pequenas e médias, claro que tem às vezes outras subsidiárias menores que podem apresentar um maior crescimento, mas do tamanho da subsidiária do Brasil ou maiores, né, que a gente tem ao redor do mundo, foi a que apresentou os melhores resultados. Muito legal, Rodrigo. Bom, vamos avançar agora então para a terceira etapa da nossa conversa, onde vamos falar sobre o futuro do segmento de tecnologia. E para a condução desse terceiro bloco, eu vou passar a palavra para o Lucas para que ele assuma a frente deste bloco. Lucas, por favor. Obrigado, Maurício. Rodrigo, primeiramente que é muito legal estar conversando com vocês. A gente que respira inovação aqui, a gente está constantemente olhando para vocês, inclusive para o que vocês estão fazendo, porque a gente sabe que vocês são as grandes forças propulsoras aí e até definidoras do que a gente vai fazer por aqui, né? Usando as ferramentas que vocês estão desenvolvendo. E aí, eu queria começar até colocando em perspectiva, porque eu achei incrível que você está há 15 anos na Microsoft e você conseguiu visualizar um pouquinho da gestão Bill Gates e depois você passou pelo Ballmer e depois agora você está com o Satya. E lá atrás, a missão
da Microsoft era basicamente colocar um computador em todas as mesas do mundo. E imagino que lá pelos anos 2000 isso foi cumprido, né? Até como você brincou, hoje a gente não tem mais um computador na mesa, né? Eles estão nos nossos bolsos. E nos últimos anos vocês passaram por uma reestruturação dessa missão. E a definição que você encontra hoje da Microsoft é que vocês hoje constroem as tecnologias, as plataformas que empoderam as pessoas e as empresas para inovar. E eu acho isso gigantesco, né? Assim como eu falei, vocês hoje são essas forças propulsoras. Como que é para você fazer parte dessa linha de frente que impulsiona a inovação a nível mundial? E um pouquinho mais adiante, quais são essas plataformas e tecnologias aí tão empoderadoras que vocês têm colocado mais energia nesse momento? Olha, ter participado dessa transformação toda dentro da empresa foi muito interessante, né? Eu lembro que quando eu vim da IBM para a Microsoft, tinha algumas coisas pela própria a história da empresa que não necessariamente eu estava de acordo, né? Porque existia muitas vezes uma agressividade maior, né? O resultado pelo resultado e não necessariamente um foco no cliente da forma que deveria ter. E ao longo do tempo eu vi essa mudança acontecendo, né? As escolhas que foram tomadas, eu achei que foram muito acertadas, né? Acho que o exemplo quando o Satya Nadella assumiu a liderança da Microsoft, foi uma grata surpresa, porque era uma pessoa de dentro, né? Você vê que tem um estilo muito diferente da liderança anterior, mas ele começou a trazer na mesa coisas que eu respeito muito, né? Que o tema de diversidade e inclusão não é uma coisa que a gente fala para fora. Realmente acontece, tá? Realmente tinha que acontecer, né, naquele momento. Talvez a gente não tinha a diversidade necessária para a gente inovar e a gente se transformar. Né? E acho que quando a gente olha nesses anos todos que aconteceram, a mudança da toda a direção da Microsoft e o caminho que a gente está indo tem muito a ver com ouvir o cliente, ouvir o nosso ecossistema, porque acho que uma coisa que o próprio Satya fala, né? A gente está numa indústria que não respeita a tradição, ela respeita a inovação, né? Então, falando de inovação, é importante, a inovação não vem de pessoas pensando sempre igual. A inovação vem de pessoas pensando diferente. Né? Quando eu olho para o meu time, para os meus últimos times que eu tive a oportunidade de liderar ou de fazer parte, a gente pode ver que a diferença realmente traz benefícios. No começo, de verdade, é mais difícil, né? Porque a gente tende a acelerar mais rápido quando todo mundo pensa do mesmo jeito. Só que para chegar mais longe, para a gente chegar a atingir resultados melhores, impactar mais, realmente a diversidade faz diferença, sim. Que legal, que legal, porque a gente fala bastante aqui sobre como inovação é sobre pessoas antes de tecnologia, né? Então, é incrível você encontrar uma empresa de tecnologia que promove tecnologia, mas que coloca pessoas no centro. E eu acho que essa mudança cultural que a gente teve na indústria como um todo, né? Então, quando você olha lá pro Steve Jobs mesmo, quando ele estava criando as soluções deles, é do tipo, eu sei o que o cliente quer e o cliente ainda não sabe. E daí você viu uma gestão do Bill Gates também, que é do tipo, mais impositiva, né? Do tipo, eu sei o que vocês precisam e a gente vai trabalhar arduamente para levar isso para vocês. E a gente vê nos últimos anos esse retorno para o cliente e você começar a olhar para o cliente e falar assim, opa, o que você quer? E mais do que isso, né? Começar a entender que o cliente não está só nesse padrão, já que a gente falou de diversidade, né? Que é o homem branco hétero, que existe muito mais público consumidor no mundo, inclusive. E quando você junta todas essas cabeças, você começa a pensar em soluções que, inclusive, estão promovendo a acessibilidade, que, inclusive, estão melhorando medicina, melhorando o agronegócio, meio ambiente. E
E daí esse meu outro ponto é nessa relação dessa importância que vocês passaram a dar para esses tópicos e quais tecnologias hoje estão ajudando a promover essa inovação mesmo, sabe? Quando a gente fala de inovação, a gente entendo também, como eu comentei, ouvindo as entrevistas tanto do Satya quanto da Tânia, CEO de vocês, esses tópicos vindo muito à tona, de diversidade, de acessibilidade, de inclusão. Quando a gente fala de tecnologia, o que hoje está embasando essas transformações que vocês estão colocando energia? A gente pode ficar um dia inteiro falando de inovações aqui, não vou tentar resumir, mas acho que o que você falou, pelo ponto de vista de acessibilidade e inclusão, é um tema bem interessante para a gente explorar, porque os aprendizados que a gente tem tido nesse tema são super importantes, né? A missão da nossa empresa é empoderar pessoas e organizações a atingirem mais, tá? Se essa é a missão da nossa empresa, e eu concordo 100% com ela, eu acho que é uma missão mais inspiradora que eu já vi como a missão de companhia. Quando a gente tem uma missão dessa, a gente tem que buscar dar acessibilidade, dar oportunidades para que qualquer ser humano, qualquer organização seja bem sucedida, né? E aí a gente aprende coisas fantásticas, né? E a tecnologia começa a trazer benefícios que às vezes a gente monta alguma solução, por exemplo, para uma pessoa que tem alguma dificuldade de locomoção, mas que podem ajudar nesse momento que a gente está agora, né? Que tem uma mãe com um filho no colo e vai né, atuar com a tecnologia como? Então, às vezes, a gente cria uma solução para poucos, mas pode impactar milhões, né? Então, acho que esse tem sido um grande aprendizado pelo ponto de vista da inovação, buscando acessibilidade, buscando toda a diversidade que nós temos em organizações e seres humanos. E aí, quando a gente começa a falar de temas como inteligência artificial, que é um capítulo à parte, mas como que a gente faz que a inteligência artificial ajude, como você falou, no agronegócio, né, no segmento de saúde, né, no varejo, mas de uma forma ética e com responsabilidade, né? Eu estou muito feliz de trabalhar numa empresa que coloca esses padrões éticos, responsabilidade e integridade como condições, né, mínimas. Assim, esse é o baseline, não tem discussão. E quando a gente está falando de impactar milhões de pessoas, claramente é importante ter essa gestão em linha com o potencial todo que a gente tem, né, que muitas vezes está além de que hoje a gente consegue entender, né? Então, esses padrões eu acho que nos ajudam muito a guiar todo o potencial que a gente tem pelo ponto de vista de crescimento dentro das áreas de inteligência artificial, dentro das áreas de soluções em geral, mas também com muita responsabilidade. Pô, que legal demais, e inspirador, inclusive. E é bonito ver essa transformação na Microsoft de uma empresa que, assim como a gente comentou, dá para dizer que perdeu esse timing dos smartphones e das redes sociais, dos sistemas de busca, e você vê hoje vocês com uma retomada ainda embasado em tecnologia, mas com muito mais propósito do que a gente olha, do que a gente vê em outras empresas de tecnologia. Então, o discurso nos últimos 5 anos de vocês, ele foi realmente transformador e eu imagino que isso, inclusive, afete a aquisição de talentos de vocês. Porque uma empresa que está olhando para esses temas como propósito do por que estamos fazendo o que fazemos, mais do que precisamos de resultados e precisamos bater as nossas metas,
traz mais mentes inovadoras para dentro da empresa. Então, com certeza, com certeza. E acho que o legal é a gente conseguir ver todo dia isso na prática, né? A gente está vendo na prática. Todos do meu time ou dos times de vendas, a gente consegue viver esse dia a dia na prática. Não é alguma coisa que está na liderança só, acho que é no nosso dia a dia. Legal demais, Rodrigo. Maurício, passo a bola de volta para você. Agradeço demais, Rodrigo, por conseguir trocar esse papo aqui. Se a gente puder, a gente estende aí para 6 horas de bate-papo, porque tem muita pergunta que dá para explorar. Legal, Lucas. Obrigado. Maravilha, pessoal. Então vamos avançando agora para o quarto e último bloco de perguntas, onde vamos dar dicas de carreira para quem está nos acompanhando. Nesse quarto e último bloco, nós dividimos as perguntas em 3 pilares diferentes, Rodrigo. Um primeiro pilar de aprendizado, um segundo pilar de desenvolvimento e um terceiro pilar de gestão de pessoas. Com relação a esse primeiro pilar de aprendizados, a pergunta que eu gostaria de te fazer é se nessa trajetória toda que você compartilhou com a gente, você cometeu algum erro aonde você extraiu um grande aprendizado e que isso te ajudou a não errar novamente. Ou seja, resumindo, qual foi o principal erro que você cometeu na sua carreira, que você aprendeu com ele e que você deixaria aí como dica para outros profissionais para que não cometam o mesmo erro? Maurício, acho que eu cometo erro todos os dias, né? Então, você está falando de um grande erro. Deixa eu pensar. Isso eu tenho muito na cabeça. Acho que cometer erro, lógico, é normal, né? A gente está numa empresa que, como a gente está falando, né? Preza pela inovação, permite que riscos sejam tomados, mas os riscos com accountability, né? Accountability, com responsabilidade, claro. Mas aí eu vou falar de uma coisa pessoal, acho que de um erro pessoal, né? Que eu, no começo da minha carreira na gestão de vendas, eu acho que eu ficava olhando muito o final do quarter, o que vai acontecer no final do trimestre, o que vai acontecer no final do ano, e é horrível você viver no futuro, porque é impossível você viver no futuro, mas você fica projetando o futuro e você esquece de viver o presente, você esquece de viver o dia a dia. Então, acho que o meu maior erro que eu cometi foi ficar aquele ano inteiro projetando, que legal, vai ser um ano legal, vai ser um ano bom, tal, aí o ano termina, começa outro, dá aquela depressão, você fala, não, né, seja em venda, seja numa posição de gestão, ou mesmo como contribuidor individual, cara, o dia você vive hoje, né? Você não vive no final do trimestre, no final do ano fiscal. Então, eu acho que para mim foi um erro que eu busco nunca mais fazer e viver cada dia como se fosse um novo, né? Legal, excelente dica, Rodrigo. E falando agora um pouco de aprendizados, né? Eu teria 2 perguntas para fazer, mas vou fazer as 2 numa só. Quais foram os principais livros, 3, 4 no máximo, que você leu e que te inspiraram na sua carreira, que te impulsionaram, né? Te Uhum. motivaram, que você compartilharia com quem está nos acompanhando? E a segunda pergunta que eu faço junto com a primeira é, para quem quer chegar um dia a um cargo de VP de marketing de uma grande organização de tecnologia como você, né? Tem algum curso, algum conhecimento, algum curso até livre, não precisa necessariamente ser acadêmico, que você recomenda que as pessoas façam para se preparar para o futuro? Uhum. Olha, pensando em livros, tem um que é muito bacana, que eu acho que o próprio Satya recomendou para todo mundo. Ele escreveu um livro, que eu acho que também vale a pena ler, que é Hit Refresh, mas... Ou aperte o F5, né? Em Aperte o português. F5, isso. Ah. Mas tem um que chama Mindset, da Carol Dweck, que esse livro ele fala muito sobre aprender a aprender, né? Ter a mentalidade de crescimento, né? O growth mindset, e é bem interessante. Eu acho que, infelizmente, algumas pessoas usam da forma errada, né? Quando fala assim, eu quero fazer uma coisa e tal pessoa não quer, falar, essa pessoa não tem growth mindset. Não é, né? Não é isso. Então, volta e meia, eu volto para esse livro para entender um pouco melhor, porque é um livro que ensina a gente a aprender.
Então, é muito bacana e para mim, é aquele livro que tem que ser lido várias vezes. Acho que um segundo é um básico. Acho que comecei acho que eu li logo no começo da minha carreira, mas acho que é um que eu mantenho como meus top, é o Execução, do Larry Bossidy. Né? Basicamente como é que você tem disciplina para fazer as coisas acontecerem. Né? A gente tive um líder lá atrás que falou que né, o sonho sem execução é só uma ilusão. Então, acho que é importante a gente garantir que a gente aterriza aquilo que a gente, né, tem de pensamento de forma concreta, que dê resultados e que dê impacto para o business, para as pessoas. Né? E acho que um último, que não tem a ver muito com o negócio, mas é bem interessante, eu acho que a tradução em português são 11 Anéis, ou 11 Rings, ele é do Phil Jackson. Do Phil Jackson, ele foi técnico da NBA e ele tem 11 títulos da NBA e ele liderou né, o Chicago Bulls na época do Michael Jordan e o Los Angeles Lakers na época do Kobe Bryant. Então, ele liderou gênios, né, certamente entre os melhores do mundo e eu fico pensando muito porque eu tenho gente do meu time que é muito melhor do que eu, que brilha e que, né, a maioria delas tem potencial que, para trabalhar juntos, a gente faz com que cada um deles juntos sejam muito melhores. Então, esse é o meu objetivo. Não consigo sempre, sou bem realista para saber que é um desafio, mas esse livro, 11 Rings, me dá bons insights. E acho que para o ponto que você falou do curso, mais do que curso em si, eu acho que é importante achar uma forma da gente aumentar o nosso autoconhecimento, né? Com feedback. Então, coaching é super importante, né? Eu sei que às vezes tem gente que fala e brinca e tal, mas é super importante. Eu acho que eu tive uns 6 ou 7 na minha vida. Tô com um agora que foi o meu em 2013, tá fazendo um trabalho comigo e com o meu time de novo, que eu respeito demais. E eu sei que coisas que eu ouvi dele lá atrás, tem coisas que eu apliquei, tem coisas que eu não estou aplicando. Né? Então, é importante essa consistência aí acontecendo de forma super frequente, mas não só coaching, acho que os mentores, os peer mentors, eu tenho 2 grandes amigos, um mora em Nova York, outro mora no Canadá, que a gente conversa sempre, são aqueles caras que às vezes me dão uns tapas na cara, falam, se liga, você está fazendo a coisa errada. É importante ter, né? Às vezes o nosso espelho não reflete a realidade. Também tem uma esposa que também volta e mesmo me coloca no chão de novo e fala, cara, E acho que é importante a gente se cercar de pessoas que falam a verdade pra gente e que entregam as coisas que às vezes a gente não vê e às vezes a gente se ilude. Então, eu acho que mais do que curso, acho que é importante a gente ter gente que a gente confia para dar feedback pra gente. Muito legal, Rodrigo. Deixa eu te fazer só uma pergunta. Eu acho que talvez estou aqui fazendo uma suposição, né? Muitas pessoas tenham esse receio da busca pelo coaching pelo fato disso ter se popularizado e a gente acaba nunca sabendo qual é o coaching bom para a gente seguir, né? Então, como você falou aí de um bom profissional que tem te ajudado muito na sua carreira, se você puder compartilhar o nome dele para que as pessoas busquem conhecê-lo, acho que seria uma dica importante. Claro, com todo prazer. O Diego Pisano, tá? Ele é coach da C-Energy. É um cara fantástico, me ajudou muito. Foi o cara que me ajudou muito no momento de carreira que eu estava precisando. Aquele momento justamente que eu falei, como a gente está sobre parte de família, parte de vou morar fora, não vou, tudo. E agora na gestão do time e está me ajudando com as pessoas do meu time também. Então, é um que eu recomendo. E mais do que isso, né? Além de ser uma pessoa que você confie, né? Às vezes, não precisa ser um coach mesmo, mas busque pessoas que consigam te dar o feedback que te deixem desconfortáveis. Né? É impossível, ninguém é perfeito, eu estou bem longe de ser, e é importante a gente entender quais os gaps, porque
a pior coisa, assim, eu não sei o que eu não sei. Então, eu não sei o que eu sou incompetente. Então, eu preciso ter consciência da minha incompetência para aí começar a trabalhar nela. Se a gente não sabe o que a gente não sabe, a gente vai ser incompetente sempre, né? Ou vai ser competente, mas não sabe que está sendo. Então, é importante essa consciência. Excelente, Rodrigo. A gente tem uma última pergunta, depois agora o final do terceiro pilar, que você acho que já deu uma prévia da resposta aqui, tá? Mas acho que você vai voltar nesse tema na nossa última pergunta. Com relação aos livros que você mencionou, a gente vai deixar nos comentários do YouTube também com o nome dos autores e dos livros para quem se interessar e quiser buscar. Então fica esse registro. E agora avançando então para o último pilar de gestão de pessoas, Rodrigo, o primeiro ponto que eu queria te perguntar dentro desse tópico é: o que você busca num profissional quando você está entrevistando alguém para entrar no teu time na Microsoft, por exemplo? O que você avalia durante uma entrevista? Acho que a primeira coisa é, eu olho para a pessoa e vejo ela como uma pessoa do meu time, como um par meu ou como meu chefe, né? Tá trabalhando numa empresa que isso realmente pode acontecer. Eu penso, a pessoa vai ser uma boa gestora, né? Vai ser uma boa par minha. Acho que esse é o primeiro ponto para entender o potencial de longo prazo que essa pessoa tem. Porque senão eu estou buscando uma pessoa só para resolver aquele problema e não uma pessoa que vai ajudar a subsidiária, vai ajudar a companhia a se desenvolver, né? Então, acho que esse é um, é um ponto que eu sempre vejo. A segunda é o que essa pessoa traz de diferente para o time, né? Eu tenho funções no meu time que tem pessoas com 20 anos de diferença na mesma função, né? Por exemplo, gerente de produto. Só que às vezes eu falo, pô, às vezes eu preciso de uma pessoa mais experiente, eu preciso de uma pessoa que tenha mais conhecimento e, por outro lado, eu preciso trazer gente para o time também que vai trazer um sangue novo, que vai trazer novos desafios, que vai se comunicar melhor com outras gerações. Então, acho que é importante falar como essa pessoa vai agregar para o time, né? E acho que tem ao lado da energia também, a energia que a pessoa tem para aprender, para contribuir. Acho que dá para... eu tenho muito nisso, né? Até mesmo por ser, como eu falei, um cara mais introvertido, a energia não necessariamente é aquele cara mais expansivo, que fala, que conecta, mas é aquele cara que traz luz, né? Para uma discussão, que traz insights, que na própria forma com que ela se comporta, que vai agregar para o time, né? Então, acho que é super importante ter isso quando eu estou avaliando um candidato para o time. Legal. Rodrigo, eu imagino que, obviamente, vai depender da posição que você está buscando, né? A pergunta que eu vou te fazer depende muito se é para um cargo mais estratégico, para um cargo mais tático, para um cargo mais operacional. Mas, na sua visão, pelo que me pareceu, e aí você me corrija se eu estou errado, o perfil, no final das contas, acaba sendo mais importante do que o conhecimento técnico. É isso ou não é isso? É bem isso. Uhum. Então, é bom correr uns riscos às vezes, né? Já movi posições onde existia uma pessoa super experiente e eu coloquei uma com 3, 4 níveis abaixo que surpreendeu demais e que brilhou muito e que com certeza quebrou o paradigma de que só a experiência conta. Porque eu acho que eu tenho o seguinte conceito que talvez valha, né? Às vezes a pessoa vem e fala que tem 10 anos de experiência. Mas às vezes não tem 10 anos de experiência. Ela tem 1 ano de experiência e 9 anos repetindo a mesma coisa. Então, às vezes é melhor ter uma pessoa com 3 anos de experiência, com desafios diferentes ou com problemas diferentes, do que uma pessoa que já está mastering ali, já está dominando o assunto e aí coloca ela num outro, ela não sai muito do outro lado. Então, perfil com certeza vem antes, mas é claro, né? Quando a gente está falando de um time, a gente tem que compor. A gente tem que compor com experiência e a gente tem que compor com a diversidade não está só na experiência, nem está no gênero, mas ela está na forma de pensar, forma de articular. Então, é muito interessante ver que isso não se cria do dia para a noite
e você precisa de um tempo, né? Você precisa de um tempo para ir montando, moldando, e com certeza, né? Acho que o meu pensamento eu não estou montando um time para o Rodrigo, estou montando um time para a Microsoft. É um time que, se eu sair e entrar outra pessoa, é um time que vai estar performando do mesmo jeito, ou melhor, e não um time que vai ficar dependente, muito pelo contrário. Então, acho que esse é o balanço. Bem legal, bem legal. Até complementando, tem uma frase que a gente fala bastante aqui, eu falo para o time também, o quanto a experiência ele tem a ver com quantidade de experimentos realizados, não com o tempo de casa e tempo de carga. E você pega muita gente dessas novas gerações que eles estão experimentando de tudo, eles já testaram, já erraram, já fizeram tanta coisa que você fala, caramba, tem pouco tempo para tanta experiência, e o contrário também, o oposto também funciona. Não, exato. E o grande desafio que a gente tem, né, principalmente com as novas gerações que querem aprender bastante, aprende e entrega. Faz um componente bacana entre as duas coisas. Por quê? Porque aí você vai tendo uma espiral positiva, né, e crescendo. E você não fica só girando na base. Então, acho que tem esse balanço. É importante ter aqueles troféuzinhos na prateleira, né, do que você aprendeu e do que você entregou também. Então, acho que esses são bons componentes aí para a evolução dos times. Perfeito. Rodrigo, e para a gente fechar aqui então o nosso bate-papo, que dica final que você deixa para quem está nos acompanhando até aqui, né, e quer construir uma carreira de sucesso, chegar um dia a um cargo de VP de marketing e operações numa grande empresa como você? Para a gente fechar, né? Qual que é a dica final que você deixa para esse pessoal? Olha, acho que o meu ponto acho que tem que agir no contrassenso. Tem que agir um pouco fora da lógica, tá? Se você está buscando uma área que você vai ter uma cota baixa, vai bater essa cota e o ano começa de novo, não sei se é a área de tecnologia, né, que já é uma área que vai crescer muito, é uma área que tem um potencial enorme de crescimento. Então, acho que os seus objetivos têm que ser o chão. As suas aspirações que são o teto, né? Então, olha sempre para como vai fazer mais, como a gente consegue fazer mais, como que a gente consegue entregar mais valor para os nossos clientes. Acho que esse é um ponto importante. A tecnologia, diferentes de profissões onde você precisa ter, não sei, né? Vou dar o exemplo do advogado. Você precisa ter a faculdade, você precisa ter a OAB para operar. Na tecnologia, você precisa aprender. E você precisa aprender muito. E precisa aprender de tudo. E a tecnologia, como muda, né? E inova sempre, acho que continuar aprendendo é sempre importante. Então, acho que são esses dois pontos. E acho que vale também para todas as áreas do mercado, mas para a tecnologia, acha o seu propósito. Tecnologia muda o mundo, muda empresas, muda pessoas. Então, qual é o seu propósito que você tem, né? Se o seu propósito é impactar a vida de pessoas, né, do nosso ecossistema, pô, né, vem conversar comigo. A gente tem sempre oportunidades aí para quem está querendo fazer a diferença. Com essas dicas valiosíssimas, então, Rodrigo, a gente vai terminando a nossa conversa de hoje. Em nome da For Sales, também falo em nome do Lucas aqui do AAA. Gostaria de te agradecer muito pela tua disponibilidade de tempo. Muito obrigado. Foi um prazer fazer esse bate-papo contigo. Eu que agradeço, Maurício, Lucas, toda a equipe da For Sales, AAA. Foi uma honra e fico à disposição. Muito obrigado, viu? Valeu, gente. Agradeço também ao Lucas, né, pela participação. Lucas, muito obrigado. Obrigado a você, gente. Uma honra real estar aqui e participar desse bate-papo. Bacana. E reforço o convite para quem nos acompanhou até aqui, né, para que continue acompanhando a For Sales no YouTube, no Spotify, nas plataformas de podcast, porque é nessas plataformas que a gente vai compartilhar esse tipo de conteúdo. Muito obrigado a todos e até o próximo For Sales Grandes Carreiras.